Olá, mais uma vez estamos aqui para trazermos mais uma aula para o nosso canal e desta feita, continuando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo. Temos já algumas aulas neste canal em que você pode assim estar aí tirando proveito, o conhecimento, como que o adversário tem feito uns ataques diretamente contra a Igreja de Cristo Jesus nesses dias. Hoje nós vamos trazer o tema A Sutileza da Imoralidade Sexual. Isso mesmo, o adversário tem trabalhado de forma a banalizar a graça, fazer com que a Igreja de Cristo tenha dificuldades para atuar na vida espiritual. E como o título diz, a sutileza, algo que é sutil, parece não ser muito perceptível. O que tem? Qual é o problema? Mas se nós observarmos, existem grandes dificuldades para aqueles que querem viver a fé em Cristo Jesus. É preciso tomar cuidado. E nós vamos estudar o tema hoje, a sutileza da imoralidade sexual. O texto bíblico que chama a atenção, nós temos aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20. O texto bíblico onde podemos respaldar o nosso pensamento dessa sutileza. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se com ela corpo com ela, um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto nos chama a atenção, a qual nós queremos estudar esse tema, aonde a depravação sexual hoje vem atuando. Então usamos um texto, a revolução sexual, e tem um novo paradigma para a sexualidade. A banalização do sexo pré-conjugal, do extraconjugal e, consequentemente, a normalização da homossexualidade. Os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais monogâmicas. Temos aí, como nesse item, um novo paradigma para a sexualidade, aonde muitos têm pregado hoje, nos nossos dias, artistas, homens que se destacam na sociedade, isso para trazer como se fosse algo novo para o ato. Isso que eles usam como quebra de tabu. Esse item 2, observamos que todos esses artistas e homens públicos querem como se fosse uma quebra de tabu, chamado isso como uma revolução sexual. A partir dos anos
de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os historiadores observaram, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais. A partir dessa época, dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada como um tabu a ser quebrado. Observe que queremos aqui entender que essa forma sutil que o mundo vem investindo contra a Igreja do Senhor é para desfazer daquilo que Deus estabeleceu como princípio. Nós precisamos entender que a Igreja do Senhor, ela tem princípios, e esses princípios são estabelecidos por Deus. Princípios não mudam. Deus criou todas as coisas, estabeleceu princípios. E é muito importante sabermos disso. Esse Deus Criador sabe perfeitamente de todas as dificuldades, de tudo aquilo que Ele mesmo criou. Então não quer dizer que aquele que vive a verdadeira palavra, que segue como um manual de Deus deixado ao homem, precisa quebrar esse tabu, né? Porque nós temos visto que hoje essa sutileza dessa depravação sexual vem como se atacando a igreja, como se ela estivesse vivendo algo do século passado. A Bíblia continua dizendo que pecado continua sendo pecado. Não adianta artistas, como em público já tivemos pessoas, dizer que isso seria algo que poderia ser olhado para a sociedade como arte. Isso não é arte, isso é uma aberração, isso é algo imoral, isso está trazendo para os nossos dias como se nós estivéssemos vivendo coisas de um passado. Mas quem criou as leis da natureza é o mesmo que criou o ser humano e deu o seu manual para seguir. Então está aí, se você quer fazer a vontade do Senhor, você sabe que o cristianismo, aqueles que seguem Cristo, continua trabalhando na condição que a Bíblia o garante, sem realmente fazer com que nada desagrade ao Senhor. As principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. A fornicação, no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Algumas dessas principais distorções estão dentro das Sagradas Escrituras, realmente sendo como pecado, continua sendo pecado. Todo ato considerado pecaminoso, como está aí desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Estas distorções acham que não, isso é normal, seria a quebra dos tabus, como já tivemos falando. As principais distorções também, o adultério, não é crime, mas continua sendo pecado. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. O texto bíblico de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19 diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. E aí continua uma série de obras conhecidas como obras da carne. Estas situações desagradam ao Senhor. Aquele que quer fazer a vontade de Deus deve se abster numa vida de santidade ao Senhor. Ainda as
principais distorções da sexualidade sadia. Em item 3, a homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Então, aqui, uma das também causas das distorções da sexualidade que sadia é aquilo que se prega da homossexualidade, contrária plena, muito contrário, porque a Bíblia diz que deve ser seguido a ordem natural. Então os cristãos vivem como a Bíblia como única regra de fé e não pode dar vazão à homossexualidade. Isso é aberração a Deus. Não é esse como aquilo que vem da parte de Deus. Então daí não se adianta dizer que pode, não quer dizer que Deus não ama o ser humano, não ama as atitudes erradas. Você é livre para decidir. Só não pode ser livre para depois, naquele grande dia, escolher o lugar em que você vai ficar. Escolhe hoje, porque hoje é o seu livre-arbítrio que dá a condição de querer e não querer, de ter sede e não ter sede. É isso que a Bíblia diz. Todos os homens podem ser salvos, mas nem todos serão salvos, porque depende da condição de cada um. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. 1. O sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Então, o sexo é para atender a necessidade da procriação, da criação. O sexo como complementação e satisfação. O sexo deve atender a necessidade de complementação e satisfação, o prazer mútuo entre o casal. Isso existe uma grande diferença entre os seres, os animais, que não têm raciocínio. Eles seguem um ciclo biológico, o ciclo da vida. O ser humano, Deus deixou pela razão definir e colocou um adendo mais, a recreação junto ao sexo, para com o casal, a complementação e satisfação de prazer mútuo e que deve ser numa condição sadia com perfeito raciocínio. O pastoreio cristão e a prática homossexual. A homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. A sexualidade cristã e a ideologia de gênero. O que Deus criou? A Bíblia diz que criou Deus macho e fêmea. Isso quer dizer numa condição de heterossexuais. O homem e uma mulher. Macho e fêmea. Deus o fez. Os demais que querem colocar como a ideologia de gênero, aí nós temos o homossexualismo, o lesbianismo e também hoje aqueles a qual essa sigla acrescentada, LGBTQIA+. Isso tudo de uma ideia, a partir de ideias daqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus e querem colocar a sua ideologia. Lembrando que estamos tratando de princípios que foram estabelecidos por Deus. Isso não quer dizer que a ideia de um, de outro, vai prevalecer para com aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus criou. O texto de Romanos deixa claro
No capítulo 1, versículo 26 e 28, que faz parte do texto da nossa lição, que diz: pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Daí nós vemos a condição de todos aqueles que querem falar da homossexualidade. O texto fica claro de Romanos que muda aquilo que é natural, contrário à natureza. Isso por quê? Porque não querem prevalecer numa condição do conhecimento das coisas de Deus. Querem apenas respaldar o seu erro. E Deus o deixa. Observe o texto que diz: Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Não quer dizer que ficarão impunes, porque o próprio texto já está dizendo que a recompensa que convém do seu próprio erro. Ficamos por aqui nesta aula e quero agradecer a sua preciosa atenção. E se você tem chegado até assistindo esse vídeo até aqui, deixe o seu like, o seu comentário, que nos ajudará neste canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe, prometendo voltar na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.